Olá, meu nome é Kátia, sou pedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná. É com muita alegria que aceitei o convite do NUP para vir falar com vocês a respeito da minha dissertação, defendida no ano de 2019 e que tem como título A atuação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná na fiscalização da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, implicações para a política educacional. No ano de 2015, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná iniciou um projeto piloto de fiscalização para verificar a situação dos municípios quanto ao cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, que previa a universalização do atendimento na pré-escola até o ano de 2016 e a ampliação das vagas de creche, de forma a atender no mínimo 50% da população de 0 a 3 anos de idade até o ano de 2024. A minha pesquisa teve como objetivo analisar essa atuação em específico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que se deteve à fiscalização da política educacional, mostrando-se então como um objeto relevante para a área, considerando o poder político e indutório deste órgão. Para tanto, buscou-se então compreender o contexto de atuação do Tribunal de Contas como órgão de controle do Estado, analisar as atribuições do Tribunal de Contas e o seu papel na garantia do direito à educação e identificar e analisar os limites e as possibilidades dessa atuação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Essa pesquisa se trata, portanto, de uma pesquisa de cunho qualitativo e foi dividida em 2 momentos. A primeira parte foi destinada à análise documental dos 83 relatórios produzidos através das auditorias, sendo 80 relatórios individuais e 3 relatórios gerais. O segundo momento foi a realização das entrevistas, uma com um auditor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná responsável pelo projeto de fiscalização e outras 2 com os secretários municipais de educação do município de Bela Vista da Caroba e de Braganey. Destaco agora para vocês algumas das considerações finais elencadas a partir da análise dos relatórios e das entrevistas. A primeira delas é que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem se atentado para o conteúdo da política e incidido sobre ela por meio da realização de recomendações aos municípios auditados, desempenhando, desse modo, o papel de ator de políticas públicas. A segunda consideração é que, apesar desta não ser uma iniciativa isolada do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já que compõe uma série de orientações da ATRICOM, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, essa fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas foi iniciada ainda anteriormente ao Acordo de Cooperação Técnica e Operacional firmado entre a ATRICOM, o MEC, o Instituto Rui Barbosa e o FNDE. Desse modo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná não incorpora todas as orientações elaboradas pela ATRICOM para a fiscalização do Plano Nacional de Educação naquele estado. Percebe-se ainda que há um consenso entre os pesquisados sobre a importância da política de educação infantil e a sua priorização na agenda política. No que diz respeito à percepção dos gestores municipais quanto à fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, destaco aqui que ambos concordam que a fiscalização contribuiu para a identificação de fragilidades em seus municípios. No entanto, eles divergem quanto ao modo de atuação do Tribunal de Contas nesse processo. Apesar de costumeiramente fiscalizar aspectos ligados ao orçamento e ao financiamento público, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná não considerou a previsão de orçamentos e recursos para o cumprimento do Plano Nacional de Educação durante a realização dessa fiscalização em específico. Desse modo, a partir dessas considerações, 2 reflexões são apontadas na minha pesquisa. A primeira delas é: as recomendações analisadas nesse trabalho denotam a intenção do Tribunal de Contas em cobrar a efetivação do direito à educação infantil. No entanto, a segunda reflexão nos faz pensar qual é o limite da atuação do Tribunal de Contas na fiscalização da política educacional, levando em conta principalmente sua interferência na discricionariedade administrativa.
Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Esse é um pouquinho das reflexões trazidas na minha pesquisa e caso tenha interesse, me coloco à disposição para futuros diálogos e aproveito para convidá-los a conhecer o meu trabalho na íntegra, assim como as demais pesquisas elaboradas pelos pesquisadores do NUP. Um abraço e até mais! NUP Pesquisa é uma iniciativa do Núcleo de Políticas Educacionais do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná.